enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. O meu Pai não me rejeita. Glória a Deus. Servindo de casalzinho. Que romântico. Abra sua Bíblia, Salmo 51. Cheio de caneta dentro da minha Bíblia. Achou? Tá esperando o data que eu sei, né? Esse projetor aqui, né? Queria dizer que agora a luz fica acesa durante a palavra. Então, se você puder trazer a sua Bíblia, para a gente poder anotar as coisas que a gente recebe de Deus, para a gente poder fazer um asterisco ali naquilo que a gente quer buscar mais, quer entender mais. É importantíssimo que você saiba manusear a palavra de Deus. Já pensou? Se de alguma forma a Bíblia que a gente tem digital possa ser alterada, ou, como alguns já até mencionaram, né, atualizada. E aí você não tem a sua Bíblia de papel para conferir se está tudo certo. Eu não sou muito de ficar nessa perseguição não, sabe? Eu gosto muito do digital, eu sou muito digital. Mas eu tenho percebido que a gente tem perdido as manhas, né? Não é errado não usar a Bíblia digital, tá, gente? Amém? Quem está aí com a Bíblia digital não fica constrangido não. Mas, às vezes, quando a gente precisa usar a física, a gente nem sabe mais, né? Onde fica, porque ali é só ler a lista. Então, que saudade de ser mensageira do rei. Quem foi mensageira do rei aí? 2 pessoas. Sério? Aqui. Então, você e ela. 3. Melhorou muito. Glória a Deus. E quem foi embaixador do rei aí? A gente fala o quê, menina? Fala, não tem nada, né? Sem graça, né? Melhor menino. Uma vez embaixador do rei. Sempre embaixador do rei. Nessas horas é bom ser menino. Com todo respeito, né? A gente vai inventar um negócio pra gente gritar. O tema da palavra de hoje é transplantados. E nasceu de uma devocional de casal, onde despretensiosamente nós estávamos ali tentando buscar ao Senhor juntos, tentando receber auxílio, transformação, discernimento, direção, alimento, socorro, sustento, clareza. E tudo isso a gente encontra na palavra de Deus, amém? No momento em que a gente mais precisava de discipulado, o Senhor Jesus nos discipulou pessoalmente através da tua palavra. E ali nós estávamos orando e pedindo a Deus que nos desse algo, e nós recebemos quase que a mesma direção, e eu estava muito ansiosa para compartilhar isso com a igreja. Apesar de ser um texto que a gente conhece, a gente canta sobre: crie-me, ó Deus, crie-me, ó Deus, um coração puro. A gente não canta? E renova um espírito inabalável. Para, não retire de nós o teu espírito.
não retires de nós o teu Espírito. Me perdi. Obrigada, maestro. E não mais cometê-lo. Sei que não vai ser tão e viver no mesmo desespero. Canta com toda a força do seu ser, vai. E uma mulher também. Aplauda o Senhor pela vida de vocês, cantores. Meu Deus, que orquestra! Que coral, que orquestra. Então a gente conhece esse texto de cor, mas eu queria te lembrar quando que esse texto nasceu. Esse texto nasceu de uma oração de Davi, onde ele foi confrontado pelo profeta Natanzinho. Quem conhece? Não falei nada. Não falei nada. Não é Natan, não, o nome dele? Então, pronto. Chamei carinhosamente. Vocês estão com a mente poluída de alguma coisa que eu não sei o que é. E, apesar de estar brincando, é um texto bem pesado, porque aquele rei que foi chamado para ser segundo o coração de Deus, que já caminhava com Deus, que era escolhido por Deus, que foi aprovado por Deus, que já venceu guerras em nome de Deus, que representava o Senhor, a voz do Senhor aqui nessa terra, dava conta de fazer a vontade do Senhor contada pelos profetas no tempo em que ele vivia. Esse mesmo rei, ele caiu em pecado. Então você pode começar a dizer comigo: aquele que está de pé, que pensa que está de pé. Diga: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Sim, então esse cara que era super validado por Deus, foi ele que cometeu um dos crimes mais horrorosos de toda a Bíblia. Ele cobiçou a mulher de alguém, adulterou com ela, não satisfeito, mandou o seu marido para morrer de frente de batalha, um dos seus melhores soldados. A Bíblia fala, se você for pesquisar, ele era um dos 30, ou seja, era um dos valentes de Davi também. Davi tinha 30, tinha aqueles 3, ele tinha o destacamento dele destacado dessa maneira. O seu grupo de soldado, ele tinha aqueles que eram os mais fiéis. E, infelizmente, ele foi capaz de mandar matar um dos caras que se recusou a viver o conforto. Porque depois que ele adulterou com a mulher de Urias, ele mandou chamar ele da frente da batalha para que ele deitasse com a sua esposa, que já estava grávida de Davi. Olha que bololô, né? E nesse contexto, ele passa quase um ano indiferente àquilo que ele havia feito. Esse soldado, na verdade, voltando um pouco, ele se recusa a se deitar com a esposa, ele se recusa a dormir na sua cama, e a fala dele, se você for ler lá, em 2 Samuel capítulo 11, se você quiser ler em casa, ele vai dizer: eu me recuso, porque o meu general está dormindo lá no relento. Então, um homem super consciente, ele deu conta de Davi, deu conta de mandar matar esse homem. Depois de mandar matar esse homem, ele tomou a esposa dele para si, e assim foi. E antes que Natan chegasse, exatamente no capítulo 11, se passaram, segundo os estudiosos, cerca de um ano. Um ano em que Davi governou, um ano em que Davi continuou instituindo leis, fazendo as leis se cumprirem, um ano que Davi continuou o seu serviço de rei, dormindo, acordando e fazendo as coisinhas de reizinho dele. Sem nem sequer, sabe, confessar com os seus lábios aquele seu terrível pecado. Ele escreve outros salmos, se você for pesquisar o 25 e o 32, são outros que fazem parte desse compilado da oração de Davi, junto com esse Salmo 51.
E são salmos bem pesados. Ele fala que os ossos dele estão esmagados, ou seja, havia um peso de culpa. Fala comigo, culpa. Mas não um peso de arrependimento. E muitas vezes nós caminhamos, e Davi caminhou assim, inclusive com doenças psicossomáticas, doenças no seu corpo. Ele fala que os seus ossos estavam em degeneração. Ele fala das suas emoções, ele transmite uma tristeza, quem sabe até uma depressão, uma ansiedade extrema. Por quê? Porque ele carregava algo que ele precisava soltar diante de Deus. Mas graças a Deus que não desiste de Davi, que não desiste de mim, que não desiste de você, e que insiste sempre em bater na porta do nosso coração e dizer: eu tenho uma coisa para tratar com você e eu não vou deixar você esquecer. Se preciso for, eu levanto um profeta para falar em meu nome, mas eu te amo tanto que você não vai poder continuar andando da forma que você está andando, fingindo que nada está acontecendo. E o pecado de Davi congelou Davi. Congelou o arrependimento de Davi de tal maneira que no versículo 16 do Salmo 51, ele vai dizer assim: o Senhor não se agrada de sacrifícios, senão eu os ofereceria. O que Davi está querendo dizer com isso? É possível continuar oferecendo culto e sacrifício a Deus sem que Deus aceite. É possível seguir no meu serviço ministerial, é possível seguir na minha vida familiar, é possível seguir o culto, é possível ser uma igreja que entrega tudo menos o seu próprio coração quebrantado. É possível ser uma igreja que mantém o costume, a religiosidade, que mantém a agenda, que mantém a estrutura. É possível continuar cumprindo as leis de um culto sem que Deus receba esse culto. É isso que Davi está falando. A coisa mais triste do mundo foi quando Deus chamou a minha atenção, assim como está chamando a atenção de Davi aqui a respeito desse texto. É assustador pensar que uma igreja pode manter a estrutura enquanto perde seu coração. E o que Deus falou comigo foi: Edilene, está confortável, está funcionando, está acontecendo, mas está em vão, eu não recebo isso que você está me entregando. E eu me lembrei de uma igreja que está lá em Apocalipse capítulo 2, você vai lembrar também, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que oferecia perseverança, oferecia doutrina, oferecia obras, oferecia zelo, mas tinha uma coisa principal que Éfeso não podia oferecer, que era primeiro amor. E foi por isso que Deus a corrigiu. Vamos ler Apocalipse capítulo 2. Conheço, versículo 2, conheço as suas obras, diga comigo, obras. Conheço o seu trabalho árduo, diga trabalho árduo. E a sua perseverança. Sei, diga perseverança, quase que eu passei. Sei que você não pode tolerar homens maus, diga comigo, justiça própria. Que pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são, justiça doutrinária, zelo doutrinário. E descobriu que eles eram impostores, ou seja, eles também eram bereanos, aqueles que passavam a palavra, a ministração, o comportamento pelo filtro da palavra de Deus. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos. Diga assim, uma igreja resistente, constante. Não vai dizer, não? Também não precisa mais. Meu nome, por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso, que abandonaste o primeiro amor. Quantas vezes, como igreja, a gente ora e pede a Deus
que transforme nossos maus comportamentos? Quantas vezes a gente dá acesso a Deus ao fruto que o nosso coração está manifestando e às vezes não é um fruto que agrada a Deus, sabe? E aí a gente fala de coisas que a gente faz, ao invés de falar coisas que a gente é. E aí a gente nos incomoda tanto com o que estamos produzindo e a gente clama tanto por mudanças externas quando deveríamos lidar com a raiz do mau comportamento, que é o nosso coração. E um dos sintomas que um coração doente manifesta é que esse coração doente consegue continuar mantendo a religião, sabia disso? Um coração doente consegue manter a religião. Um coração doente consegue manter os costumes. É o que o Senhor me pede? É serviço? Eu entrego. O Senhor me pede dízimo? Eu dou o meu dinheiro. O que o Senhor me pede? O que eu tenho que fazer para agradar o seu coração? Assim como aconteceu com Davi, a gente pode se autodiagnosticar, porque por mais que a gente continue fazendo mais, entregando mais e tentando suprir a falta da entrega do coração com a entrega do trabalho, com a entrega da rotina, com a entrega da presença, uma coisa nos falta: a alegria da salvação. Você vai perceber que quando Deus não tem o seu coração por inteiro, uma das primeiras coisas que acontece, você passa a se sentir mais triste. Você passa a se sentir mais triste com o seu casamento. Você passa a se sentir mais triste com a sua casa. Você passa a se sentir mais triste com a igreja. Você vem, mas vem sem propósito. Você vem porque o seu nome saiu numa escala. Você vem porque é domingo e você não tem outro lugar para ir, mas seu coração não tem mais júbilo de alegria. Sabe aquela alegria de quando a gente se converteu? Quem lembra da sua conversão aí? Eu me lembro. Gente, eu ia para a igreja. A minha igreja era aqui em Campo Grande, eu morava em Seropédica. E eu não tinha dinheiro para congregar na igreja de Campo Grande, para ficar participando das coisas. Então, ao mesmo tempo que eu era batista, eu era assembleia, eu era presbiteriana, eu era adventista do sétimo dia, eu queria igreja. Eu não sabia ainda a diferenciar. Eu estava segunda na igreja, terça na igreja, quarta na igreja, quinta na igreja, sexta na igreja. Sábado eu não estava porque tinha que guardar. Uma loucura! Uma loucura! Mas domingo estava na Batista. E, meu irmão, eu só não ia na católica porque era no mesmo dia do culto dos crentes. Senão eu ia também. Porque eu queria Deus. Deus, Ele me salvou, Ele me encontrou. Eu caí, voei não sei quantos metros de uma moto e lá no chão, lembrando da novela A Viagem, eu não levantei porque eu falei, eu vou ver meu corpo, eu tenho certeza, eu vou ver meu corpo. E Deus falou lá, levanta, que eu estou te dando uma chance. Você é minha e você não vai morrer enquanto os meus propósitos não se cumprirem na sua vida. A partir daquele dia eu falei, um Deus tão grande que para todo o universo para falar com alguém tão pequeno, falho e pecador quanto eu, Ele merece a minha vida por inteiro. E eu tinha alegria. Vamos cantar? Vamos. Gente, se eu canto ruim hoje era muito pior. Tinha que limpar a igreja limpa, tinha que ir para a cantina, cantina. Eu passei por todos os departamentos da igreja, irmão. Vocês me viram regendo o coral hoje, né? Eu regi o coral dos idosos. Por quê? Porque eu sabia reger? Não, porque eu queria Deus, eu queria servir a Deus, eu queria amar a Deus. Eu queria dar a Deus tudo de mim. A alegria da salvação. E não importasse a hora, o lugar, o tempo, quanto demorava, quanto tempo alguém pregava, se era uma pregação boa ou ruim, se era uma música boa ou ruim, eu queria estar lá, porque Deus estaria lá. Isso se chama alegria da salvação e é uma das coisas que a gente começa a perder. Quando a destruição começa, ela não dá sinais claros externos, então você precisa olhar com sabedoria, porque sutilmente morre a sua alegria interior. Versículo 8, versículo 12 de Salmo 51.
Olha o que Davi ora: faze-me, no versículo 8, faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Olha o versículo 12: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me. Esse é o clamor. Então, se sutilmente você sim perdeu a alegria de algumas coisas, perdeu o contentamento, perdeu o vigor, eu sinto te dizer que isso é um dos sintomas de um coração que está doente. De repente você não assassinou, como Davi. De repente você não adulterou, não sei. Mas alguma coisa precisa ser mudada no seu interior, e isso só vai acontecer quando você, assim como Davi, entregar o coração completamente para Deus. E aqui eu não estava falando de alguém que precisava conhecer a Cristo. Eu estou falando de alguém que teoricamente já andava com Deus. Teoricamente não, de verdade. Davi conhecia Deus. Davi fazia canções para Deus. E aí, quando essa alegria começa a sumir, o que a gente é tentado a fazer é suprir essa alegria com programas, eventos, mais disciplina. Eu preciso acordar mais cedo. É isso que está faltando. Não, eu preciso me inscrever lá para ir no DG de mulheres, porque lá tem unção e corredor de oração, amém? Só quem estava aqui sabe quinta-feira. Quem estava aqui quinta-feira? Meu Deus, fala aí depois para quem não veio o que aconteceu, que elas vão aqui, a gente vai lotar essa igreja de mulher, amém? Tem que vir. O que acontece no DG? É isso, mas eu conto que eu sou a boca de sacola. Deus rejeita a religião sem quebrantamento. O sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus. Não desprezarás. O serviço não é invalidado, tá, gente? Você pode estar tentado a pensar que, então não vou servir mais não. Mais um dos diagnósticos do coração doente é não compreender claramente a palavra do Senhor. É importante estar aqui. Eu acredito muito no poder da comunhão. Eu acredito que quando uma brasa está acesa e a gente está perto dela, a gente é incendiado também. Eu acho que foi por isso que Deus nos uniu, para a gente incendiar um ao outro, amém? O errado é querer suprir a necessidade de Deus com essas coisas e oferecer sacrifício no lugar de oferecer arrependimento. Um coração restaurado, por exemplo, volta a oferecer a verdadeira adoração. No versículo 19, Davi fala isso. Depois dele dizer sobre o coração quebrantado, depois dele dizer e pedir para o Senhor prosperar Sião e erguer os muros de Jerusalém, ele fala: só então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Ou seja, existe uma ordem que a gente precisa discernir no nosso coração. Primeiro, a necessidade de quebrantamento. Com esse quebrantamento vai vir uma purificação, e com essa purificação vem a restauração. E aí a gente inicia no texto base da nossa mensagem de hoje, que é: cria-me, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável, um coração e um espírito quebrantados. Lembrando que o coração de Davi só pôde ser diagnosticado quando ele teve acesso com a palavra direta do Senhor ao coração dele. Então, existe uma das coisas que nos impedem de sermos transformados e, de verdade, entregar o nosso coração naquela área que só o Senhor e nós sabemos que Ele precisa tocar, para que o culto aceitável volte a acontecer, para que a alegria volte a transbordar, é que Natã precisou trazer a vontade do Senhor para Davi. Davi precisou ouvir essa vontade, ele precisou receber essa correção de Deus para que de verdade Davi fosse restaurado e esse salmo tão lindo pudesse nascer. Ser exposto à luz
Dói, mas é necessário. E aí eu quero te perguntar, nós estamos abertos a sermos expostos? Quanta coisa tem escondida dentro de nós que a gente não traz, que a gente não submete à luz de Deus, sabe? Eu creio numa igreja de profetas aqui. Eu creio numa igreja cheia de pessoas cheias de revelação da parte de Deus. Eu creio que não há mais intermédio entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo de Nazaré, amém? Mas eu também creio que o Senhor continua levantando Natãs nessa geração para apontar o seu pecado, para dizer, se corrija em nome de Jesus. E às vezes sabe qual é o seu pecado? Esfriamento mesmo. Dias e dias longe da presença do Senhor. Negligência. Negligência com a palavra, negligência com o relacionamento, negligência com a oração. Isso acontece comigo, acontece contigo. Isso não foi algo que só Davi passou. Eu tenho certeza que de tempos em tempos e de estação em estação, a gente tem que de novo se corrigir e voltar, primeiro, para a palavra de Deus e segundo, para a comunhão dos santos, onde alguém vai se levantar e vai dizer, não anda assim, porque não é isso que Deus espera de você. E aí a gente toca num assunto que eu preciso ser corrigida, irmãos, e eu espero que vocês também. Quando nós estamos em comunidade, em nome do Senhor Jesus, que toda barreira espiritual cai agora, em nome de Jesus. Toda fortaleza da mente seja destronada agora, em nome de Jesus. Quando nós estamos em comunidade, nós não podemos rir do pecado. Nós não podemos compartilhar do pecado. Nós não podemos deixar de corrigir o pecado. E eu tenho vergonha de dizer que é no nosso meio em que a fofoca se dissipa. É no nosso meio que a gente fala, amiga, eu não queria ir não, a outra também não, então não vamos. É no nosso meio em que a gente faz gracinha, fala besteira, e tem um crente Natã ali que poderia dizer, Jesus quer salvar o teu coração, não fale do seu líder perto de mim, porque eu, Natã, não vou deixar. A gente se cala. E a gente fala, é assim mesmo, essa pessoa é assim mesmo. Onde estão os Natãs dessa geração? Não. Onde estão os Natãs dessa geração? Que conhecem a palavra, sabem o que é certo e vão se levantar para colocá-la em prática em nome de Jesus? Porque tem Davi caído precisando ser levantado. Tem adorador caído precisando ser levantado. Tem homem de Deus e mulher de Deus precisando ser corrigido perto de você. E o Senhor conta contigo para isso. E se você é um dos Davis que precisa ser levantado, em nome de Jesus, aceite de coração aberto essa repreensão, amém? Glória a Deus pela sua vida. Eu sei que não é uma palavra de glória a Deus e aleluias. Mas em hebraico, irmãos, criar foi o mesmo verbo usado na criação do mundo, ou seja, Deus não podia apenas consertar o coração de Davi. Deus precisava refazer o coração dele do zero. E é por isso que Davi fala assim, Bará, cria em mim, ó Deus. Davi não está pedindo conserto, conserta, Senhor, as minhas atitudes, conserta, Senhor, as minhas falhas, conserta, Senhor, o meu caminhar. Não, Deus, Davi está falando, Deus, toma aqui o meu coração antigo e me dá um coração novo que não faça mais essas coisas. Sabe? Você conhece a diferença de conserto e restauração? Quando a gente conserta uma coisa, a gente devolve funcionalidade. Sabe aquele rádio de pilha que para de funcionar, você bate, voltou, consertou. Mas ele não está verdadeiramente restaurado, porque quando você restaura algo, você devolve valor para ele.
Você devolve originalidade para ele. É como se acontecesse um restart, um fazer algo novo daquele mesmo objeto. E é isso que acontece no nosso meio muitas vezes. Nós estamos consertando comportamentos, mas não estamos restaurando corações. E aí, colecionamos recaídas. É por isso, meu irmão, minha irmã, que eu e você estamos lutando tanto tempo contra essa coisa aí que nós estamos lutando. Porque onde nós pedimos para Deus consertar, na verdade Deus quer quebrar e fazer de novo. E nosso coração precisa estar disponível para isso. Sabe? É algo que vem da parte de Deus, essa criação. Só Deus pode acessar e fazer. Mas para Deus acessar o seu coração e te dar um novo, você precisa de verdade entregar isso para Ele. E aí, disciplina não basta, esforço não basta, religião não basta. Porque o problema não era Betseba, o problema não era adultério, o problema não era mentira, o problema não era dissimulação, o problema não era o assassinato, o problema era o coração, porque era do coração que estava brotando a raiz do mal que Davi estava comportando. Só uma intervenção direta de Deus pode transformar algumas coisas dentro de nós para que de verdade, a gente se reconheça como Davi, colocando as duas mãos na cabeça e dizendo: pequei, Senhor, só contra o Senhor pequei e fiz o que era mal aos seus olhos. A boa notícia é que Deus, Ele não pede que a gente faça isso por esforço próprio, Ele pede que a gente só entregue. E aí é que eu vejo que, pelo menos no meu coração, o grande problema estava com a entrega. Porque tem coisas que a gente guarda tanto tempo, que é até difícil deixar Deus mexer. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Tem em Ezequiel a profecia do cumprimento dessa oração de Davi. Anos à frente, Ezequiel vem dar a resposta que Davi e eu e você precisávamos ouvir. Vamos ler juntos? Ezequiel 36, 26 diz assim: eu lhes darei um novo coração. Ali, nessa versão. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Percebe que é tudo o sujeito, o que faz a ação é Deus. Eu lhes darei, eu colocarei, eu removerei, assim diz o Senhor. E o mesmo Deus que criou os céus e a terra, cria em nós um coração novinho, disposto a obedecer, disposto a fazer a sua vontade e manifestando frutos de justiça, como resposta a essa restauração e a esse renovo. Então percebam a ordem. Deus, Ele não fala que vai apenas nos limpar. Ele não vai apenas nos perdoar, mas Ele vai, em primeiro lugar, criar um novo coração. Ou seja, Ele vai fazer você do zero de novo. Segundo, Ele vai devolver você a alegria da salvação. E terceiro, Ele vai restaurar em nós a verdadeira adoração. Assim como aconteceu com Davi. Primeiro ele confessa. Primeiro ele reconhece. Primeiro ele se expõe. Primeiro ele identifica de acordo com a palavra do profeta. E aí, diagnosticado, ele começa a dizer os seus sintomas. Eu não tenho mais alegria da salvação. Eu não posso mais oferecer sacrifícios porque o Senhor não aceita. Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Essa é a minha oração por mim hoje, por você também. Eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor, Ele visite mesmo o nosso interior, sabe? Eu estava falando mais cedo que eu tenho muita felicidade de fazer parte da Igreja Dunamis, que é uma igreja apaixonada, que é uma igreja viva,
que chega junto, que não tem tempo ruim, sabe? Que quando o pastor sobe aqui e fala, nós estamos precisando que não sei o que do SESI, daqui a pouco tem 15, 20 pessoas lá. E entregar essa mensagem para essa igreja é difícil. Mas mais difícil ainda é permanecer sem ser profeta na vida de vocês. E continuar percebendo na vida de alguns a alegria indo embora. O desespero chegando. Muitos fazendo, sem nem discernimento do porquê estão. Fugindo das suas próprias realidades interiores. Talvez não tão interiores assim. Fugindo de outra igreja e vindo para cá, ou fugindo daqui indo para outra. Fugindo do líder que te lidera indo para outro. Fugindo, do discipulado. Os DGs cada vez mais vazios, porque a gente não quer se expor. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite com uma nuvem de arrependimento. E que Ele nos passe um raio-x. Um raio-x santo. Para que de verdade, aquilo que está escondido e congelado possa vir à tona. Para que haja confissão e arrependimento. E que a partir de hoje haja transformação verdadeira e genuína no nosso coração. Fica de pé no seu lugar, por favor.